E aí pessoal, beleza? A ideia do projeto era fazer um helicóptero de controle remoto em alumínio de latinhas. E tudo começa, com a escolha do modelo. Uma vez escolhido o modelo, é preciso buscar o desenho. É só ir no Google Imagens, digitar o modelo do helicóptero e colocar na frente Drawing. No caso aqui, Bell Jet Ranger 206, e põe na frente Drawing, Plans no Google Imagem. Salvo a imagem, o próximo passo é abrir no Paint e redimensionar. O ideal é ter uma impressora, mas no meu caso eu não tenho impressora e eu fui fazendo como deu. Uma vez escolhido o tamanho, que nesse caso aqui é o padrão do T-Rex, o 470, que ele tem entre eixo 50 centímetros. E para ajudar, eu usei aqueles projetinhos de papercraft. Você também pode colocar aí na internet. Só que é apenas um guia, uma base. Não dá para seguir 100% o que está ali, que é feito por papel, né? É uma montagem feita toda em papel, o papercraft. Aqui no caso eu fiz uma adaptação para fazer o esqueleto em Depron e depois chapear com alumínio. Tendo tudo determinado, o desenho, o tamanho, é hora de cortar o Depron. Eu usei o Depron 4mm e o de 2mm para ir fazendo o esqueleto. A cola que eu usei foi essa cola para EVA isopor. Eu usei alfinetes para manter as peças no lugar enquanto a cola secava. E tem muita adaptação aqui. As peças foram recortadas. Tem muita peça aqui exclusiva e adaptada para a situação. Por isso que é difícil ter um molde. Tanto que esse vídeo não é um tutorial passo a passo. É apenas um resumo de como eu fiz para matar a curiosidade de alguns que possa, ter se interessado. O que ele usou, como que ele fez. Então é apenas isso. Tendo uma estrutura semi-pronta, eu queria partir já para a mecânica. Foi uma caminhada a mecânica eletrônica. Muitos vão falar assim, tá reinventando a roda, porque não fez do jeito simples. Porque eu tenho o meu helicóptero simples, padrão, um HK450. Eu queria testar algo diferente. Eu sou encantado com uma mecânica onde o motor fica na horizontal para trás do eixo, imitando o helicóptero real. Você pode até pensar assim, mas a hora que põe a capota, não dá para ver o motor, não dá para ver nada. Eu sei, mas tem coisas que não se explica. Eu acho muito legal, muito da hora. E eu tento fazer adaptações para conseguir isso, mesmo que eu perca um pouco de potência devido ao aumento de engrenagens e ligações. O ideal seria aquela engrenagem cônica, mas é muito difícil de encontrar peão e coroa nos tamanhos que a gente precisa e que seja leve. A primeira mecânica foi essa, o início da ideia, e aí eu construí ela toda em PVC e montei tudo certinho, deixei funcionando, logicamente com muitas falhas, coisas que eu iria descobrir. E onde que foi o problema dessa primeira mecânica, digamos assim? É que o PVC é flexível e as engrenagens ela precisa ficar muito justa e não pode ficar oscilando. Então, como tem que fazer uma estrutura da forma que não permita que o PVC ele tenha elasticidade, ele precisa ficar travado. E aí, logicamente, o que aconteceu? Ficou roçando a engrenagem. Fui para a segunda ideia, Depois de um tempo, guardei o outro, fui esfriar a cabeça,
deixar as ideias fluírem e aí partir para o próximo, que era muito parecido com a outra, porém com algumas correções. Era uma estrutura mais firme, a engrenagem 90 graus era uma engrenagem agora maior, para aguentar melhor o esforço, né? O motor na mesma posição, a engrenagem principal, a menguia, também na mesma posição, e a ideia também era a mesma, de acrescentar mais uma engrenagem e sair um torque tube lá para a cauda. Montei uma base, pesando aí 1 kg, 132 gramas, né? Acrescentei peso para simular e tinha que testar um pouco de voo antes de jogar lá na carenagem. Enquanto a mecânica não tivesse passasse confiança, né, não compensava aprender lá. Então vamos pro teste e, para minha surpresa, voou muito bem, não roçou, a engrenagem suportou bem. Eu tinha dúvida se a engrenagem realmente aguentaria, e com mais de 1 kg na bancada, tudo certo. Fiquei animado, nossa, agora vai, do jeito que eu queria. Só que onde foi o problema? Eu precisava que essa mecânica entrasse pela parte superior do helicóptero, pela capota em cima. Ele lá dentro, ele caberia e ia ficar do jeito que eu queria. O problema era entrar e tirar. Mais uma decepção. Daí consegui comprar essas engrenagens cônicas. Elas são de diferencial de carrinho de controle remoto, só que elas são de metal. Bolei esse projetinho. O motor continuaria na horizontal, como eu estava querendo. Fiz uma base com placa de circuito impresso para poder colar no Depron e poder parafusar a mecânica em cima dela e voar. Voou, ergueu tudo na mão, logicamente. É uma simulação, mas infelizmente houve 2 problemas. Um é o ruído. Essas engrenagens de metal, o barulho ensurdecedor, sem condições. Mas o problema principal foi que essas engrenagens de metal que eu comprei, elas não vieram com furo para passar o pino, para travar no eixo. E eu tentei furar, minhas brocas não suportaram. Não sei que tipo de metal é esse. O material é muito duro, que eu estraguei várias brocas, não consegui. Tentei um jeito, uma gambiarra aqui. Consegui fazer esse voozinho, mas logo começou a soltar tudo. Aí eu vi que mais uma decepção. Tive que voltar para a prancheta, para estaca zero. E esse aí já seria a terceira mecânica para esse projeto. Enquanto eu não definisse a mecânica, a estrutura ficava parada, porque eu precisava deixar tudo aberto e acessível para estar montando. Então, mais uma vez, guarda tudo para esfriar a cabeça, não quebra nada, para deixar as ideias novamente. A próxima ideia, já um pouco mais parecido com o tradicional, a posição da engrenagem principal. Fiz uma nova base, a engrenagem ia ficar aqui escondida, ia ficar bom, não ia aparecer muito. Tudo montado. Mais uma vez, teste de mão na bancada, para ver vibração, para ver se suporta, se não desmonta nada, aquecimento do motor, uma prévia, se compensa ou não dar continuidade. E o voo foi perfeito, muito tranquilo, muito parecido com o tradicional,
E eu teria o motor na horizontal e com chance ainda de puxar um eixo cardan para a cauda, né? Testes feitos, tudo muito bom. Agora é hora de continuar a carenagem, né? E depois fica faltando a parte da cauda. Daí eu logo parti para o painel e as partes do interior, porque depois que eu chapeasse, eu não ia ter tanto acesso assim ao interior, então teria que deixar a parte do piloto toda pronta. Daí eu fiz esse painel com alguns cartões de crédito jogado fora, tinta de tecido, o computador de bordo, o console. Eu usei alguns circuitos, né, alguns componentes de circuito impresso para poder fazer, e achei muito legal. Eu fiquei apaixonado por esse painel, sendo caseiro, pelos materiais que fui usado. Nossa, fiquei muito feliz pelo painel. E o piloto foi feito a partir desse boneco que você encontra as lojinhas aí. E o tamanho, embora seja um pouquinho menor do que a escala pediria para esse tamanho do helicóptero, mas não era algo tão ruim. E aí comecei a transformar ele. Desmontei ele, pintei, fiz os foninhos, e aí ele pronto, ficou legalzinho, parecendo um piloto mesmo. Os bancos eu fiz em Depron, bem simples mesmo, bem leve. Fiz em Depron, fiz umas marquinhas e pintei com tinta de tecido. Essa tinta de tecido misturada com cola branca, ela fica legal. Daí montei o piloto no lugar, né, e fui fazendo alguns acessóriozinhos como o extintor de incêndio, os comandos, o cinto de segurança. Pintei todo o interior e o assoalho. E fui ficando cada vez mais apaixonado pelo interior desse helicóptero. Daí, dando continuidade, fui para os trem de pouso, né, o esqui. Usei esses tubinhos de antena de TV, né, mais antigo. E aí fiz o desenho como referência com o molde e fui dobrando da melhor forma possível. Os encaixes, eu usei esse pedaço de latão, aqueles frascos de perfume, spray. Eu recortei e achei legalzinho, segurou bem, aí passa uma colinha e ficou firme. Gostei, ficou legal e ficou com uma aparência bacana. Daí, para prender embaixo no helicóptero, que eu tinha feito uma base de madeira, eu usei apenas PVC. E esse trem de pouso não está colado nem parafusado. Eu consigo tirar ele, desencaixar ele. E ficou firme, ficou bem parecido até com o real. Agora era a hora de começar a parte de alumínio, pelo menos a parte da frente. E o alumínio é esse, são latinhas, né, de refrigerante, cerveja. Eu retiro a tampa e o fundo e deixo só a parte do corpo. 4 folhinhas dessa, 20 gramas. Aqui seria 4 latas, né? Tirando apenas a tampa e o fundo. E do mais, eu desenhava no papel, passava para a latinha, recortava e colava no helicóptero com aquela mesma cola lá para isopor.
e usava o alfinete para manter o alumínio no lugar enquanto a cola seca. Até que a cola seca rápido. Aí as portas, o processo das portas, eu colocava um Depron para deixar as portas um pouco mais firmes. Ia ficando bonitinho, nossa, eu ia me apaixonando cada vez mais. A aparência que tava ficando. As portas eu fiz para abrir uma de cada lado, uma porta apenas do passageiro e uma porta da cabine lá do piloto. Uma porta para cada lado, sendo que uma era colado, não abria. E assim já era o suficiente para me passar a eletrônica, a bateria. As dobradiças eu fiz com uma borrachinha, bem simplinho. E fiz uma fechadura também bem simples para poder abrir e fechar. Bem leve, bem simples mesmo. Eu ponho a folha sulfite, faço a marcação com lápis, com caneta, né? Recorto. Depois eu passo para alumínio. O para-brisa eu não modelei nada, não usei vácuo, nada. Apenas peguei uma garrafa e recortei a parte que mais se encaixaria, que fosse parecido com o para-brisa. Recortei e colei. Não ficou idêntico, mas ficou legalzinho. Então eu montei a mecânica principal para a partir daí fazer a parte da cauda. Usei umas engrenagens que eu tinha aí de cauda, rolamento, uns eixos adaptado, PVC para fazer algumas pecinhas, para fazer os mancais, onde ia os rolamentos, toda a estrutura em PVC e aparentemente funcionando. Usei fibra de vidro para fazer o eixo cardan e duas engrenagens idênticas para passar a rotação do motor para a cauda, né? E aparentemente tudo estava dando certo. Em baixa rotação, tudo funcionando certinho na bancada. Até que veio a decepção. Como eu usei duas engrenagens de tamanhos idênticos, a cauda ficou com a rotação muito alta, que ela ficou sem redução, ela ficou com a mesma rotação do motor. Então ela gerou uma vibração muito grande, a rotação ficou exagerada. E outra situação é que, como eu usei a traseira do motor, não tem mancal na parte de trás do motor, ele começou a roçar a engrenagem, porque o motor, a campana do motor, a carcaça, né, ela
acaba tendo uma pequena folgazinha, né? Que não atrapalha o funcionamento do motor, mas para você prender uma engrenagem em alta rotação, essa engrenagem ela é forçada, né? Numa direção contrária a outra engrenagem. E acabou que não consegui fazer o helicóptero levantar porque essa mecânica da cauda não deu certo. E mais uma vez é hora de guardar para esfriar a cabeça e deixar as ideias chegarem. E agora vai eu para a quinta mecânica. As ideias vieram, fui para a prancheta, mais um desenho. Agora uma mecânica que lembra a primeira que eu fiz lá. Porém, ao invés de usar a engrenagem grandona, eu fiz com reduções menores, engrenagens menores, onde eu ia manter o motor de novo na horizontal e ia sair o eixo para o torque tube. E mandei bala, feito em PVC, usei as engrenagens que eu tinha aí, montei na base, preparei tudo, fiz a ligação. Dessa vez eu fiz a ligação da cauda com uma redução e fiz com uma junta universal para evitar vibração. E qualquer ângulozinho um pouco fora não ia interferir, porque essa junta já serve para isso. Então fiquei animado, fiz uns testes com baixa potência, aparentemente parece que agora ia tudo perfeito, mas acredite se quiser, chegou perto, cheguei a tirar ele do chão, pena que eu não filmei, mas ainda não foi dessa vez, e o problema foi na cauda ainda. Eu não entendia muito bem como que era a matemática, o cálculo das engrenagens, e estava errado os tamanhos das engrenagens, a redução, juntamente com o peão, e a quantidade de dente, principalmente do peão, muda muito, né, nessa relação de torque, e daí ele ficou forçando muito o motor principal, e a cauda ficou sem força. Esse último fracasso foi um baque maior. Eu estava por um fio de desistir de verdade. Eu já tinha cortado, colado, recolado, arrancado, refeito muitas vezes as estruturas do helicóptero e tinha que ficar refazendo, destruiu muito. E eu já tinha abandonado, joguei pro lado. Só não joguei no lixo por causa do painel e do piloto, que eu fiquei encantado com eles, então não tive coragem de jogar fora, ficou meses parado. Olha só o que sobrou. Daí eu lembrei da mecânica que eu tinha feito de PVC e polia e correia, que eu fiz, tem até o vídeo aí no canal. Aí eu pensei, vai ter que ser essa, não vai ser totalmente fora do que eu imaginei, mas para mim poder testar um helicóptero em alumínio de latinha, vai ter que ser ela. E comecei a estudar uma possibilidade de estar aprendendo. Só que esse helicóptero, a partir de agora, seria uma bomba relógio, porque para me adaptar essa mecânica nele, eu não ia conseguir ter acesso para tirar essa mecânica de dentro e nem acesso para fazer manutenção. Então ele ia voar, a partir do momento que ele quebrasse, acabou. Eu não ia ter acesso para consertar, mas eu já estaria feliz porque pelo menos eu ia encerrar esse ciclo, né? Eu ia registrar, eu ia ter noção do peso com alumínio, já seria uma vitória. Então vai ter que ser, e deixa o próximo eu tento fazer do jeito que eu sonhava. E assim foi, montei, consegui colar e montar toda a mecânica na estrutura dele. E antes de qualquer coisa, né, vamos pro voo. Vou fazer um voo para ver se é isso mesmo. Montei, chapeei em alumínio pelo menos a cauda,
coloquei o essencial para voar e voou. Digamos que essa etapa já fiquei feliz. Uma vez o voo tudo acertado, voltei de novo a chapear tudo. Vamos de novo. Refiz praticamente o interior inteiro, com exceção do painel, né, e do piloto. Mas os bancos, refiz todos os bancos, ainda com Depron, porém agora já usei EVA, né, fiz um vermelho, algo mais colorido, tirei os bancos antigos. O piloto ficou até mais bonito com esse banco, ficou muito legal. E aí fiz o do passageiro também. E o interior ficou mais bonito do que era antes. Fiz algumas modificações na frente do helicóptero também, para ficar mais parecido com o real, que o que estava antes tinha algumas falhas. E aí a frente passou a ficar um pouco mais parecida. Nessas imagens aqui mesmo já dá para ver, a frente ficou bem mais parecida com o Bell Jet Ranger. As portas, eu também, ao invés da primeira versão era Depron, essa eu usei um EVA. Fiz os corta-cabo, também tudo em metal, em alumínio. Aqui as antenas que vai uma de cada lado na cauda. Pintei a parte superior onde vai a capota e finalizei toda a parte de baixo de alumínio, dos vidros. Simulei os rebites, já coloquei, ou fiz outros para-brisa. Esse para-brisa aqui, no caso, eu moldei. Eu fiz um molde, usei uma garrafa PET e com um soprador térmico eu refiz o para-brisa. Achei que a frente ficou bem melhor, bem mais parecido com o Bell Jet Ranger. Essa altura do campeonato eu estava encantado com o helicóptero, inclusive o peso. Ficou bem leve mesmo, bem leve mesmo. Desse ponto aí, já voando tudo, só restava agora fazer a capota em cima, né? Fechar a parte da capota. Primeiramente fui fazendo as estruturas em Depron, criado na hora mesmo. E o desafio de fazer essa capota, porque algumas partes dos helicópteros, principalmente as que são bem redondas, abauladas, é feito, né, em fibra. E no caso aqui eu não vou usar nada de fibra, de plástico, nada, é tudo no metal. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, da frente, ó, eu fiz o molde em papel, fui fazendo, deu um trabalhão para chegar nesse formato, depois passar para o alumínio para ficar próximo, né? Não iria ficar idêntico, porque o alumínio não iria se moldar. E no final das contas eu gostei, não ficou tão grosseiro, né? De acordo com as dificuldades, mas não ficou tão grosseiro. Daí eu continuei. A capota, a parte de trás é um pouco melhor. Essa parte aqui, onde normalmente é o motor, um dos lados eu fiz para abrir e fechar, porque o giro da cauda ia aqui dentro e eu precisava pelo menos do acesso ao giro para configurar a cauda. E eu achei que ficou muito legal, ficou muito parecido, né? De acordo às dificuldades, né? Se for levar em consideração fazer tudo em alumínio, mas eu achei que ficou bem parecido. O escapamento, eu não tinha um material legal para fazer, eu acabei fazendo com aquele esquema da papietagem, fiz um moldezinho isopor e aí fui usando papel e cola e depois eu pintei. E a aparência do helicóptero ficou muito legal. Nossa, me apaixonei por essa construção. Ficou muito parecido. Quem conhece o helicóptero, de bater o olho já sabe que é o Jet Ranger. E o fator alumínio é algo encantador.
E antes que alguém comente, mas vai dar interferência na antena, as antenas, pessoal, eu deixei para fora. O receptor ficou lá dentro, porém as duas anteninhas ela fica para fora do helicóptero para não correr o risco. E dos voos que eu fiz, nunca notei nenhuma interferência. E o peso, pronto para voo, é o que me surpreendeu, 867 gramas. É um helicóptero tamanho 470, ele é um pouco maior do que 450. Feito em alumínio, escala, eu achei que ia ficar bem pesado. E realmente a estrutura em Depron e chapeado com alumínio ficou top, e o peso ficou muito bom, ficou muito leve. E olha que é o primeiro helicóptero em alumínio, né? Há muitas técnicas ainda para ser melhorada, né? Para as emendas ficarem melhor. Tem muita coisa ainda de técnica para se aprender, né? Foi apenas o primeiro, mas mesmo assim meio grosseiro, mas achei muito legal, ficou muito bacana. E o voo ficou bom. A mecânica, a parte elétrica que está nele é um motor do 450, as pás, o rotor, é tudo do 450. Apenas a cauda é alongada na correia, né, pro 470. Mas a bateria de 2000, 2200 mAh, 11 volts, 11.1 volts, o ESC, 40 ampere, tudo do 450. A única coisa de negativo em relação à cola, eu teria que fazer teste com outra cola, porque a princípio ela funciona muito bem. Só que depois de alguns meses, como o alumínio não consegue absorver a cola, ela acaba estufando. O Depron, por ser um isopor, ela absorve a cola. O alumínio, quando a cola vai secando, ela começa a se expandir. E aí ela fica empurrando o alumínio para fora. Isso normalmente acontece quando está colando alumínio com alumínio. Essa cola de isopor, ela, assim que você cola, ela vai muito bem. Até os vidros, o plástico que simula o vidro, eu usei essa cola e foi muito bem, cola de isopor. A ideia está lançada, aí a ideia. Não sei se já existe alguma construção desse tipo. De tantos anos que eu estou nesse hobby, nunca vi. Já vi de alguns aviões, mas de helicóptero é o primeiro. Mas é isso aí, valeu galera. E se alguém tiver alguma dúvida, algo que eu não falei aqui no vídeo, manda nos comentários aí que eu vou tentar responder. Como eu disse, aqui não é um passo a passo, né? É só mesmo compartilhando a ideia. Daí gostei tanto desse helicóptero que fiz uma brincadeirazinha, né? Um vídeo que eu já postei. Fiz um cenáriozinho, fiz um mangá, peguei alguns bonecos e fiz um filminho usando bastante sonoplastia, usando um som real do helicóptero. Para quem gosta, aparece um caminhão-tanque da Petrobras, usei o som do caminhão, usei o som de um carro, a moto que aparece, então usei um som ambiente. Para quem curte, se tem curiosidade, eu vou deixar no final do vídeo, para quem quiser dar uma olhadinha lá. Ficou legal, eu fiz um boneco pintado em executivo, fiz uma maletinha, eu fiz um voo com um passageiro lá nos bancos traseiros. E todos esses bonecos é aquele da bicicletinha, só mudando apenas a pintura. E é isso.